Opa pessoal, tudo bom? Vamos agora começar a terceira aula do módulo 1, Como Estudar Sem Ter Tempo. É uma aula das minhas favoritas, tanto que eu coloquei na nossa série online, que é o famoso microlearning. Quando nós falamos em como estudar sem ter tempo, nada melhor do que utilizar aqueles pequenos intervalos que nós temos durante todo o nosso dia, durante o trabalho, durante o estágio, durante o plantão, numa fila de banco ou em um trânsito, para fazer disso um estudo efetivo. Eu moro em São Paulo e aqui a gente pega muito trânsito. Há uns 2 meses atrás eu decidi fazer um curso online. Eu peguei todas as aulas e botei para assistir as aulas durante o meu trajeto de trânsito. Eu fiz um curso inteiro de mais do que 20 horas e sem gastar 1 hora a mais do meu dia, que já estava muito tumultuado. Coloquei todas as aulas na hora de trânsito, botava o celular tocando o curso, se era alguma coisa interessante eu colocava para tocar novamente. Isso é o conceito de melhor aproveitamento do seu tempo. Porque, pelo menos para todas as pessoas que eu conheço, o dia só tem 24 horas, então a gente tem que fazer o melhor proveito delas possível. Então, vamos agora começar propriamente o conteúdo que vai propiciar para vocês ganhar essa habilidade de estudar um conteúdo mesmo quando aparenta que o dia não tem mais nenhum momento disponível. E a gente vai ver que tem sim momentos disponíveis. Hoje, o nosso cenário atual são aulas de longa duração. Na época de colégio, tínhamos aulas de 45 minutos. Quando eu entrar na faculdade, a maioria das aulas são 2 tempos de aula. Daí já passa muitas vezes para 1h30 ou 1h40. Se vocês fazem cursinho, que nem eu fiz, as aulas às vezes elas passam a aulas de 5 horas, 4 horas, com intervalo de 10 minutos entre elas. Pois é, isso é exatamente o inverso de como o nosso cérebro funciona. Mas por uma questão logística, muitas vezes as aulas são muito longas. O estudo é realizado muitas vezes em bloco, do início ao fim de uma única vez. Se você tem que estudar, por exemplo, uma apostila de pediatria, você senta na cadeira, pega a primeira página e só levanta quando termina. Se isso demorar 10 horas, você passa 10 horas naquele mesmo negócio, muitas vezes não para nem para comer. As apostilas são muito longas e são lidas de uma única vez. Isso faz com que nosso estudo tenha poucas pausas. A maioria das pessoas estuda dessa forma, infelizmente. E se tu é uma dessas pessoas, para pensar um pouco. Será que quando tu acaba de estudar, dá aquela sensação de esgotamento? Tu parece que teve toda a tua energia drenada e não consegue fazer mais nada. No outro dia, tu procrastina para começar a estudar porque sabe que vai ficar totalmente esgotado. Tu não consegue ter foco porque tu tá pensando em como isso vai ser cansativo para ti. E acaba não rendendo tanto. O pior de tudo isso é aquela sensação de que depois que acaba de estudar, você não lembra o que estava no começo da apostila, mas você quer acabar tudo de uma vez só. Então hoje a gente vai ensinar como quebrar esse ciclo e fazer uma coisa bem diferente. Eu peguei alguns princípios nas aulas, algumas aulas eu coloco alguns princípios de algumas técnicas. Esses princípios não são princípios científicos que alguém estudou e definiu esses princípios. São baseados na minha revisão de literatura, eu fui estudando e eu fui vendo que algumas coisas eram em comum entre elas e eram as coisas principais que nós tínhamos que focar para saber como funciona essa técnica e para saber se ela se encaixa na nossa vida. O microlearning, ele trabalha com pílulas de conhecimento. São coisas mais neurocompatíveis. O nosso cérebro, ele processa informação em um tempo determinado. Eu estava estudando um artigo que dizia uma coisa, para quem é da medicina, uma coisa bem básica, bem óbvia. O nosso cérebro aprende em sinapses, que são os estímulos elétricos. E eles ocorrem em 2 ondas. A gente usualmente pensa que ocorre em onda única. Eu vou ter que ter aquela onda prolongada de conhecimento. Então eu vou ali estudar 10 horas, esse estímulo vai ficar mais forte e eu vou aprender mais. E infelizmente não é como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro, ele gera uma onda de energia, um efeito, um estímulo, e dali ele precisa ser processado.
A gente está muito preocupado com gerar o estímulo e não com o processamento desse estímulo. Então, a gente gera um estímulo muito grande que ele supera a capacidade de processamento cerebral. Então, o nosso cérebro não absorve tudo aquilo que foi estimulado para ele. Ele teve um estímulo ali de 5 horas seguidas, ele consegue processar mais ou menos 30 minutos, 20 minutos. Então, ele vai processar, quando acabar, ele começa a processar. Ele vai processar o que ficou no final. Então, é por isso que quando a gente tem aulas muito longas, a gente não consegue aprender. A segunda onda do estímulo ela é feita quando a gente está dormindo. Pois é. A gente tem uma onda que necessita de um processamento e tem um processamento tardio, que é aquele que realmente cria memória de longo prazo, que usualmente é o que a gente está interessado. Ninguém está interessado em aprender hoje para usar daqui meia hora. Usualmente, a gente, quando tem um fim acadêmico, está interessado em passar em uma prova, em passar em um concurso, e esse conhecimento ele tem que ser visto dessa forma. Um segundo princípio do microlearning é que ele é menos cansativo. Ele prevê estudos mais curtos. Então, o teu cérebro ele está gerando um estímulo e está processando esse estímulo. Gera o estímulo, processa esse estímulo. Então, tu tem um aproveitamento melhor do que tu está estudando com menos cansaço. Ele garante que você vai aprender e reter aquele pequeno conteúdo. Vamos convir que não vale de nada você passar 4 horas do seu dia estudando um tema para no final aprender só 30 minutos desse tema. Nas aulas passadas, a gente abordou muito o conceito de como se testar para melhorar a quantidade de conteúdo aprendido. Agora eu vou melhorar, mas eu tenho que reter também esse conteúdo. Então, eu tenho que utilizar o meu processamento cerebral para que ele seja neurocompatível. Em resumo, o microlearning, ele aborda um famoso pílula de conhecimento, que são pílulas facilmente processáveis pelo nosso cérebro. Uma vez que isso é facilmente processável pelo nosso cérebro, ele tem uma melhor garantia de retenção, ele gera menos cansaço e ele faz com que você aprenda de uma forma mais rápida. Eu vou trazer aqui um estudo que mostra um pouco sobre o tema. Making Long-Term Memories in Minutes, a Spaced Learning Pattern from Memory Research in Education. Esse estudo é muito interessante. Eles pegaram 3 grupos de estudos. Uma delas era só para fazer uma validação. Eu vou falar dos 2 primeiros, que é o que eles mais abordam no grupo. Eles pegaram alunos que estavam estudando biologia. O grupo 1 era aluno de 13 e 15 anos, o grupo 2 de 14 e 15, e fizeram um teste. No grupo controle, eles pegaram e fizeram um padrão. O curso de biologia era dado uma aula por semana durante 4 meses. E depois disso tinha um teste final para saber a quantidade de aprendizado que essas pessoas, esses adolescentes tinham tido. Um segundo grupo, o grupo de teste, eles pegaram e fizeram uma experiência. Eles pegaram o mesmo conteúdo e fizeram 60 minutos de aula. 20 minutos, espaçaram 10, mais 20 minutos, espaçaram 10, mais 20 minutos. E testaram esses alunos depois de determinado período. Aqui entra o engraçado. Se eu pego a quantidade de aulas que um aluno tem regularmente por 4 meses e pego esses alunos que tiveram todo o conteúdo dos 4 meses, todo o conteúdo, dado em apenas 3 pequenas aulas de 20 minutos, e avalio, a taxa de aprendizado foi basicamente igual no intervalo de confiança entre as pessoas que passaram 4 meses estudando um tema e as que estudaram o mesmo tema no microlearning. O interessante aqui é que esse espaçamento não pode ser o que muita gente me pergunta, estou estudando aqui biologia, então agora eu vou ler um livro de informática. Não. Espaçamento quer dizer eu parar de utilizar a mesma área do meu cérebro que necessita para processar informações complexas. Então eu vou ali, nesse caso específico, eles utilizaram atividade anaeróbica, porque eles viram que se fosse atividade aeróbica, há uma grande chance de ter uma distração muito grande. Então, o mais interessante é a imagem 2. Eles pegaram e compararam as 2 condições. Então, eles olharam quanto tempo cada um deles estudou para ter o mesmo resultado, porque é isso que importa. Não importa somente o resultado, importa quanto esforço foi exigido dessas pessoas para ter esse resultado.
Eles avaliaram que as pessoas que estudaram no microlearning tiveram o mesmo resultado com 14 vezes menos esforço. Então, a efetividade por hora de estudo foi 14 vezes melhor. É isso que a gente busca. No mesmo resultado que a gente tem, porque o nosso tempo ele é limitado para estudar uma infinitude de coisas, a gente tem que aproveitar muito mais esse tempo. Então, o microlearning propiciou para essas pessoas um estudo 14 vezes melhor. Tá, pessoal? Eu vou confessar para vocês, esse é o melhor estudo que fala sobre o tema do fato mais positivo. E eu não gosto de pegar somente os fatos positivos. E eu fui atrás nos estudos que falavam contra o microlearning. Eu queria ver o que é que eles falavam. Pô, uma técnica que promete aumentar em 14 vezes a sua eficácia de estudo, se feita da forma correta, as pessoas falam contra. O que é que essas pessoas falam contra dessa técnica? Algumas pessoas começaram a falar, não. Não melhora em 14 vezes não. É exatamente igual. A única diferença é que a pessoa cansa menos e consegue estudar durante mais horas. Como assim? A pessoa cansa menos e estuda por mais horas? Isso já não seria por si só um baita ganho? É por isso que eu gosto tanto dessa técnica. Porque os pontos das pessoas que falam mal da técnica, para mim já são pontos muito positivos. Imagina você estudar pelo mesmo tanto, cansando menos e conseguindo no seu dia, com menos cansaço, estudar mais horas. Só aí seu rendimento iria aumentar. Isso é o pior cenário possível. O melhor cenário possível são 14 vezes. Por que eu digo melhor e pior cenário possível? Porque para atingir esse 14 vezes, tem algumas coisinhas que a gente tem que adaptar na nossa forma de estudar para chegar efetivamente numa efetividade tão grande nos estudos. Os artigos que falam de microlearning também entendem que a nossa velocidade de processamento cerebral ela é usualmente maior do que a velocidade que a gente estuda. Então, se tu está vendo uma aula na velocidade 1.0, muitas vezes tu está distraído. Por quê? Porque o teu cérebro processa aquela aula a uma velocidade maior do que tu está recebendo informação. Ele cria o estímulo mais rápido. Então, para ele não consegue captar 100% do teu foco. Quando tu não tem foco, tu não cria memória. Então, tu tá estudando a velocidade mais baixa do que o necessário e tu tá estudando de uma forma pouco focada. Então, eles dizem que se tu pegar essa aula e colocar, por exemplo, em velocidade 1.5, o teu cérebro ele vai se esforçar mais para aprender aquele conteúdo. Então, um conteúdo de 30 minutos acabou de virar 20, só aí já é um ganho. E teu cérebro foi forçado a aprender mais sobre aquele tema. Ele foi forçado a ficar mais concentrado, a estar mais focado. Então tu ganhou, porque o mesmo conteúdo de 30 minutos agora é estudado em 20. Tu ganhou porque tu ganhou mais atenção e mais foco. Obviamente, com mais atenção e mais foco, a tua retenção vai aumentar. E tu ganhou porque tu tá mais empolgado, porque agora tá bem mais interessante estudar. Tu não tá mais naquele negócio estudando pra cá, olhando o computador. Aí olha pra ver se tá passando mosca. Tá aqui, opa, não, desculpa, eu tô estudando, pessoal. Aí tá aqui, olhando o computador novamente, e fala, será que eu tenho mensagem de WhatsApp? Aí tu tá aqui, olhando o computador e não sabe o que fazer. É isso que muita gente pergunta que fala, eu só consigo estudar com música, isso é errado? Não é porque às vezes a gente tem que ter uma dificuldade a mais no nosso estudo para que o estudo fique mais interessante. Como na aula passada estávamos falando sobre dificuldade desejável. E o microlearning, se eu consigo acelerar a velocidade das aulas, eu tenho dificuldade a mais, que me deixa mais estimulado. Uma outra forma é ler a apostila de uma forma mais corrida mesmo. Eu vou ler com atenção e vou ler de uma forma mais rápida. Eu não vou ficar lendo, parando. Eu vou ler e vou ler. Eu vou forçar meu cérebro a aprender de primeira, porque ele só vai ter essa chance. É engraçado, quando a gente faz isso, o nosso cérebro efetivamente aprende melhor. Então, eu vou estudar o mesmo conteúdo em um menor intervalo de tempo, eu vou estar mais focado e eu vou estar utilizando uma dificuldade desejável. Isso são coisas que, associadas ao microlearning, fazem ele ser tão efetivo assim. Mas, obviamente, se eu não consigo utilizar tudo isso na minha realidade, eu tenho que tentar adaptar. Porque vai que tu só tem aula presencial, não dá para mandar o professor falar mais rápido. Não dá para aumentar a dificuldade que o professor está falando porque ele está ali. Então a gente tem que realmente adaptar. Existem coisas
que nos possibilitam utilizar o microlearning em outros momentos que não esses da aula. Como, por exemplo, podcasts, eu vou fazer questões, eu consigo utilizar a aula passada de como estudar fazendo questões no microlearning. Faço questões em intervalos de 20 minutos. Então, quais são os fatores positivos de utilizar o microlearning? Os alunos não precisam programar tempo para estudar. Por quê? Se o teu tempo é super quebrado, e vou usar o exemplo aqui, se tu dá plantão, mas é o mesmo exemplo se tu tem um trabalho de consultório, tem um escritório, qualquer coisa assim. Então tu tem um tempo super quebrado. E tu não consegue parar para estudar, porque tu chega cansado. Tira ali 10, 15 minutos para estudar cada uma hora durante o teu dia inteiro, e no final do dia, o teu estudo já foi aí quantas horas de estudo? Se tu tirar 10 minutos por hora, se tu trabalha 10 horas por dia, deu 1h30. Isso de uma eficácia maior e uma produtividade maior. Então, mesmo sem nenhum tempo, tu já estudou 1h30 por dia. Para aqueles alunos que passam o dia inteiro em casa estudando, o grande truque aqui é estudar 20 minutos e fazer 10 minutos de intervalo daquilo que gosta. Tem aplicativo que faz isso, como o Pomodoro. Você pode utilizar esse tempo de intervalo para fazer seu estudo ficar mais prazeroso. O exemplo que eu gosto de dar é, digamos que tu gosta de tocar música, mas está estudando para um concurso, para residência, para vestibular, e não tem mais tempo de tocar música, que era uma coisa que te alegrava muito. Então tu vai pegar 20 minutos de estudo e intercalar com 10 minutos de tocar música. Porque nesses 10 minutos tu vai dar uma distração total pro teu cérebro, e tu vai fazer com que o teu estudo seja divertido. Tu tem pequenas recompensas durante o teu próprio estudo. Ou fazer alguma outra coisa. Digamos que tu gosta de ir para academia e não está tendo tempo de ir para academia porque está estudando o dia inteiro. Então tu pegas em 6 intervalos de 10 minutos para fazer ciclos de exercício de 10 minutos. E tu consegue malhar, fazer exercício, o que é que seja, nesses ciclos de 10 minutos. O teu corpo agradece porque tu está fazendo exercício. Tu tem um estímulo corporal também espaçado, e tu vai não estar abrindo mão de uma coisa que tu gostaria de estar fazendo. O microlearning, um outro fator positivo é que por meio de celulares, alunos aprendem onde estiverem no local de uso do conhecimento. Então tu pode utilizar, por exemplo, o celular para ver uma aula, fazer questão, onde tu estiver trabalhando. Se tu é advogado, pode fazer isso na hora que está fazendo uma petição. Se tu é médico, pode fazer isso na hora do plantão. Se tu é psicólogo, fazer na hora do consultório. Então tu consegue estudar na hora que tu efetivamente sabe que esse conteúdo é mais importante para ti. Pode estudar em fila, trajeto para casa, força o uso de educação espaçada, que aí sim, quando a gente usa todas essas técnicas que eu disse, mais educação espaçada, o microlearning sim tende a aumentar em 14 vezes o teu aprendizado. E ele aumenta a média de horas estudadas por dia. Mas nem tudo são flores. Tem alguns pontos negativos. O primeiro deles é um tema controverso na literatura. É um dos temas que eu vi, de todas as técnicas que eu estudei, ele é o mais controverso de todos. Mas eu gosto tanto dele porque as pessoas que falam mal elencam pontos positivos deles. Então, mesmo para aquelas pessoas que falam super mal da técnica, elas falam pontos positivos como se fossem coisas secundárias. Como, por exemplo, ficar menos cansado e gostar mais de estudar. Para mim, isso são baita pontos positivos da técnica que, por si só, já justificariam estudar dessa forma. Ele é difícil de programar. Ele é um tema para pessoas disciplinadas, porque tem aquelas pessoas que vão parar de estudar 20, teriam que ter 10 minutos de intervalo e vão entrar no Instagram. Vão passar meia hora no Instagram e quando... Poxa, não voltei. Então, ele é um tema que ele exige muita disciplina, porque ele tem pausas constantes. Se você for uma pessoa pouco disciplinada, não vai rolar. Se você não programar o que fazer no intervalo, não vai rolar. Então ele exige de você programação e disciplina. E usualmente é um tema mal falado pelos professores. Ele é mal falado porque é difícil de fazer em sala de aula e normalmente a gente não gosta do que a gente não consegue fazer. Então, alguns tipos de microlearning. Vídeos curtos. Se tu tem uma aula de 2 horas, tu pode quebrá-la em aulas de 40 minutos e daí ainda acelerar a aula. Tu pode fazer também leituras, programar 30 minutos de leitura ou também fazer questões. Uma coisa que eu queria reforçar aqui é que o ideal do microlearning é que ele não ultrapasse dos 25 minutos, que é o Pomodoro.
A literatura fala muito de 20, entre 15 e 20 como ponto máximo. Então, se conseguir executar 20, pô, seria o ideal. Programa uma hora assim. 20 minutos de estudo, 10 minutos de intervalo. 20 minutos de estudo, 10 de intervalo. Então, uma hora tem 20 minutos de intervalo e 40 minutos de estudo quebrado de forma intercalada. É a forma mais simples de fazer. Então, como colocar tudo isso na prática? Primeiro passo, separe os conteúdos em pacotes menores que 20 minutos. Leituras, questões, aulas. Segundo passo, organize seu plano de estudos para não ficar perdido quando acabar o conteúdo. Porque pode ser que acabe ali no 13º minuto. Se você não programar direito, vai ficar sobrando 7 minutos. E para essa técnica, é importante disciplina do tempo que você escolheu para estudar. Então tem que ter uma programação, não pode deixar uma coisa aleatória. Então, vou aqui começar a ler, quando acabar eu paro. Tem que ter o que fazer logo em seguida. Terceiro passo, organize pausas de 5 a 10 minutos de duração para quebrar a sua linha de raciocínio. Não pode ser, como eu estava falando na aula, pegar uma outra apostila, um outro livro complexo. Pode ser entrar no Instagram. Eu não recomendo tanto o Instagram, eu faria uma coisa mais útil, como, por exemplo, exercício físico ou tocar um instrumento. Quarto passo, intercale diversos assuntos no mesmo dia. Essa é uma coisa que nós vamos aprofundar um pouco mais na aula sobre estudo intercalado, mas você pode intercalar, como, por exemplo, o assunto A, B e C. Intercala novamente. Então, no primeiro ciclo de 30 minutos, eu vou estudar o assunto A. No segundo ciclo de 20 minutos, eu vou estudar o assunto B. No terceiro ciclo de 20 minutos, o assunto C. No quarto ciclo, eu volto para o A, no quinto para o B, no sexto para o C. Isso vai fazendo com que a nossa eficiência do estudo ela aumente ainda mais. Isso utilizando o microlearning, nesse caso, com um estudo intercalado. Calma que a gente vai falar muito melhor sobre como fazer uma planilha de estudo intercalado no módulo 2. Pessoal, se tiver qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. A gente agradece muito os comentários de vocês. Também pode colocar os feedbacks. E, por favor, não esqueçam de realizar as atividades que vai ajudar vocês a refletir melhor sobre as aulas e sobre como colocar tudo isso que a gente está ensinando no dia a dia. Que a ideia aqui não é que vocês tenham um monte de teoria que nunca vão aplicar na vida, e sim que vocês efetivamente melhorem a forma de vocês de estudar. Obrigado, pessoal.